Shalom Uvrachá. Nossa parashá nos conta sobre o falecimento de Miriam, que era irmã de Moshe Rabbeinu, era uma profetisa, uma das 7 profetisas do nosso povo. E nosso povo, diz a Gemara, teve 48 profetas e 7 profetisas. Então Miriam não só que era uma tzadeket tão grande, uma mulher altamente elevada espiritualmente, e também uma profetisa, mas no mérito dela, nosso povo tinha um grande milagre que se chamava Be'erá Shel Miriam, o poço de Miriam. Ou seja, o povo de Israel no Egito, o povo de Israel que saiu do Egito eram 600 mil homens, entre 20 e 60 anos. Então imagina, cada um desses 600 mil homens era casado e tinha algumas crianças, e não eram poucas crianças. Então você imagina a quantidade de pessoas que era o nosso povo. As pessoas acima de 60, as pessoas abaixo de 20, as mulheres que não foram contadas. Nosso povo, o povo de Israel que saiu do Egito e depois entrou na Terra Prometida, eram milhões de pessoas. E esses milhões de pessoas no deserto, eles precisam de muita água. Ou seja, água para milhões de pessoas. No mérito de Miriam, surgiu um poço, vamos dizer, a gente chama poço, é a palavra em hebraico, Be'erá Shel Miriam, o poço de Miriam, mas na verdade vamos chamar isso de a represa de Miriam. Imagina uma represa que consegue manter uma cidade de milhões de habitantes diariamente, mas sem que caia chuva sobre ela, sem que caia chuva na região, sem que tenham rios que encham ela. Então isso era verdadeiramente um grande milagre. Da mesma maneira que a comida caía do céu, no mérito de Moshe Rabbeinu, a água saía da terra, saía da pedra. Era um milagre verdadeiro. O que aconteceu na prática? Nosso povo tinha 3 milagres verdadeiros, sobrenaturais. A comida caiu do céu durante 40 anos no mérito de Moshe Rabbeinu. O clima no deserto era um clima muito perigoso. De manhã fazia um calor fora do normal, que as crianças poderiam secar. De noite fazia um frio fora do normal. E Hashem protegeu o nosso povo com as nuvens, como se fosse um ar-condicionado contínuo, constante, e essas nuvens eram no mérito de Arão. E não só que elas nos protegiam do sol, mas também dos nossos inimigos, mas as nuvens são uma aula à parte. E no mérito de Miriam, dessa grande tzadeket, nós tivemos uma represa, tivemos água para milhões de pessoas, que aonde a gente ia, essa água ia atrás de nós e não ficava no lugar anterior. Então você imagina, não era o Be'erá Shel Miriam, ele não tinha uma fonte que preenchia ele, era tudo um milagre verdadeiro no mérito daquela tzadeket. E quando Miriam faleceu, a fonte secou e o povo de Israel veio reclamar para Moshe Rabbeinu, mas veio reclamar para Moshe, para Moisés, de uma maneira muito desagradável. Tipo, as crianças estão com sede, os animais estão com sede, a água terminou, e quem é o responsável por isso? Por que a gente está aqui? Por que a gente não está no Egito, que era um país normal, que tinha um rio, e por que a gente está no meio do deserto? Aí eles foram reclamar para Moshe. E Moshe Rabbeinu pergunta para Hashem, agora pede para Hashem uma orientação. E Hashem diz para ele,
você pega o seu cajado e fala com a pedra para a pedra deixar tirar água. E Moshe Rabbeinu entendeu que tem a ver com o cajado também, porque Hashem falou para ele: pega o seu cajado, vai para aquela pedra, fala para a pedra tirar água. E aí Moshe foi, pegou o cajado e foi, falou com a pedra, e a pedra não tirou água, não saiu água da pedra. Moshe entendeu que Hashem pediu para ele pegar o cajado, então ele deu uma cajadada na pedra. Aí Hashem disse para ele, Deus falou para ele: pelo motivo que você não pelo motivo que você não me deu fé, tipo, não teve fé em mim, e não fez com que todo o povo de Israel ficasse de olhos abertos, falasse: olha que Deus grande que a gente tem. Aí, por causa disso, que você não fez um Kiddush Hashem, você não teve fé o suficiente, e você não fez com que o povo também, não despertou no povo também essa fé, aí por causa disso você não vai entrar na Terra Prometida. E a nossa primeira pergunta qual foi, o que aconteceu aqui? Porque como pode ser que Hashem, Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem, e Deus pediu para ele pegar o cajado, e depois que ele falou com a pedra não aconteceu nada, então ele imaginou que tem que dar cajadada. No rio Nilo, para a profecia acontecer, tinha que ter uma cajadada. E como a gente sabe, quando Hashem falou para Moshe transformar o rio Nilo em sangue, Hashem falou para ele: você dá uma cajadada no rio. Tem que fazer uma ação material. E às vezes a fala é considerada ação. Às vezes a fala não é considerada ação. Então, no caso do Egito, não era o suficiente falar. Tinha que fazer uma ação. Tinha que dar a cajadada. Então Moshe imaginou dessa mesma maneira que no Egito tinha que dar a cajadada, e sem cajadada não ia funcionar. Então Hashem falou para ele pegar o cajado e falar com a pedra. Então falar com a pedra aqui vai incluir uma cajadada. Um erro que Moshe poderia fazer. Então, se Hashem não quisesse que ele fizesse esse erro, não teria para ele pegar o cajado. Ele pegou o cajado por ordem divina. Então a gente entende aqui que tinha um motivo divino para que esse erro acontecesse. Ou seja, essa vai ser a primeira solução, essa vai ser a primeira explicação. Que Hashem causou para ele isso. Por quê? Porque sendo que já estava decretado para ele que ele não vai entrar na Terra Santa, na Terra Prometida, porque quando Hashem pediu para ele tirar o povo de Israel do Egito, ele falou para Hashem: por que você fez o mal para esse povo e salvar você não salvou? Depois que ele foi lá, falou para o faraó: deixa o meu povo sair. E o faraó falou: não conheço esse Deus, não vou deixar o povo de Israel sair. E o faraó deu um trabalho mais forte, não deu mais palha para fazer os tijolos, mas eles tinham que fazer pessoalmente os tijolos naquela mesma quantidade que eles faziam antes. E então Moshe falou para Hashem: por que você fez o mal para esse povo? E deixar eles saírem, você não deixou, quer dizer, tirar eles, você não tirou. Hashem naquela ocasião respondeu para ele: agora você vai ver o que eu vou fazer para o faraó. Diz Rashi, explicando aquela passagem: agora você vai ver o que eu vou fazer para o faraó, mas você não vai ver o que eu vou fazer para os 31 reis da terra de Israel. Ou seja, por causa que você não está vendo, não teve fé o suficiente para ver, que eu te mandei tirar eles de lá.
E o fato do trabalho ter ficado pior, o faraó não ter deixado, isso quer dizer que já começou a Geulah. Como amanhã, antes do amanhecer, a escuridão fica mais forte, como um leão, antes dele dar um pulo, ele agacha. Então, é certo, para ter uma tiferet, para ter uma bondade que não sai dela coisa ruim, a gente passa primeiro por uma gvurah, primeiro pela dureza. Então Hashem falou para ele, por causa que você falou que eu estou fazendo mal para o povo, no lugar de agradecer que a Geulah começou, então você vai ver agora toda a Geulah do Egito, mas você não vai ver a entrada na Terra Prometida. Então, isso era só entre Hashem e Moshe. Era uma coisa entre os dois. E agora que chega a hora de entrar na Terra Prometida, então Hashem publica dessa maneira, faz com que dá margem de erro para ele, fala para ele, olha, vai e fala com a pedra, mas pega o seu cajado. Aí ele fala com a pedra, o milagre não acontece. Aí ele dá a cajadada, o milagre acontece. Então Hashem deu para ele essa margem de erro somente para publicar que, olha, o povo inteiro aqui saibam que Moshe Rabbeinu foi a pessoa mais honesta do mundo, ele foi o maior tzadik do mundo, ele foi o maior de todos os profetas, e a única coisa que ele fez errado foi isso. Então, por causa disso, ele não está entrando na Terra Prometida. Ou seja, foi um jeitinho que Hashem deu para publicar, para na hora que ele não entrasse, por causa do que ele falou em relação ao exílio, ao faraó ter feito o trabalho ficar mais duro, e que Hashem já tinha prometido para ele que ele vai tirar o povo de Israel do Egito, mas não vai levar eles para a Terra Prometida, não vai entrar junto com eles lá. Então agora seria a publicação disso. Hashem fez com que isso acontecesse, mandou ele pegar o cajado e falar com a pedra, e por causa disso ele achou que deveria dar a cajadada, para publicar que, olha, esse é o único motivo que ele não vai entrar, para que o povo não pensasse que ele tivesse feito alguma outra coisa que justificasse essa não entrada na Terra Prometida. Ou seja, contar para vocês uma história, eu acho que eu já contei essa história, mas contar de novo. Eu fui professor em Kriyat Gat, abrimos lá um Heider Chabad em Kriyat Gat, ou seja, precisavam de alguém para abrir o Heider. Eu tinha uma certa experiência, me chamaram para abrir o Heider, e tinha o filho do secretário do Rebbe, estava lá na Yeshiva, e estavam construindo uma coisa grande, e um professor, ele contou essa passagem da Torá, e ele explicou isso como se fosse uma coisa natural, e fez um erro, porque realmente o fato de Moshe Rabbeinu ter dado uma cajadada na pedra e ter saído da pedra água para milhões de pessoas, isso é um milagre muito grande, isso é um milagre sobrenatural, não tem nada a ver com a cajadada. Falar e dar a cajadada é a mesma coisa. E o Melamed explicou dessa maneira que não, a cajadada quebrou lá alguma coisa na pedra que ajudou a água a sair, facilitou. Aí o filho do secretário do Rebbe com o outro lá, o outro rabino da Yeshiva, foram reclamar do professor. E o diretor, Rav Volpo, chamou todo mundo para a reunião e falou, gente, me fala qual que é o problema. Aí eles falaram, o professor fez um erro. E o que eles alegaram, que o professor do Rebbe anterior de Chabad, que o Rebbe Shalom Ber de Lubavitch tinha colocado aquele professor para dar aula para o filho dele, explicou um grande milagre da Torá, como se tivesse acontecido naturalmente, não fosse um milagre sobrenatural. E o Rebbe demitiu o professor por causa disso. Aí o Rav Volpo, que era o diretor, ele falou, uau,
se eu encontrar esse professor que foi demitido por causa de um erro, eu demito todos vocês e coloco ele no lugar de vocês, porque vocês fazem erros todo dia. Então, isso é uma história verídica que eu presenciei. Então, isso que aconteceu com Moshe Rabbeinu. Para as pessoas não pensarem, vai saber o que ele fez para não poder entrar na Terra Santa. Então Hashem fez com que ele fizesse um errinho de nada, absolutamente uma coisa insignificante, para publicar para todo mundo que o motivo que ele não está entrando na Terra Prometida é porque Hashem ele é rígido com o tzadik em relação a coisa insignificante. Hashem ele cobra do tzadik mais perfeição do que de uma pessoa normal, e somente por esse motivo, somente por causa dessa coisa insignificante, ele não está entrando na Terra Prometida. Então, essa é a primeira explicação. Agora, a segunda explicação, Moshe Rabbeinu era pastor de ovelhas do Itró, em Midian, e um carneirinho fugiu do rebanho, e ele foi correndo o carneirinho até o Monte Sinai. Moshe Rabbeinu foi correndo atrás do carneirinho. Quando Moshe Rabbeinu pegou o carneirinho, aí um pastor de ovelhas normal ia descontar toda a raiva dele. Ia falar para o carneirinho, corri até aqui por causa de você, ia dar um monte de tapas nele, e assim o carneirinho iria aprender a não fugir mais. Moshe Rabbeinu, no lugar disso, ele levantou o carneirinho, pegou o carneirinho no colo, falou para ele, olha, você deve estar muito cansado, eu vou te levar para o rebanho, eu vou te levar no colo. Nessa hora, ele vê a revelação divina por meio de um arbusto incandescente, que é a revelação do Keter lá em cima, que o arbusto crescia, o fogo nutria o arbusto crescia por causa do fogo. Então Moshe falou, isso é uma coisa sobrenatural, é a revelação do Keter. Aí ele foi para ver de perto o que está acontecendo, ele ouve a voz de Hashem. Hashem falou para ele, você vai para o Egito, vai tirar o meu povo do Egito. Diz o Midrash que o motivo para isso é que, olha, se até com o carneirinho, que é um animal que não vai retribuir o favor, e não tem ninguém olhando, e ele poderia ser cruel, ele foi bonzinho, quanto mais com o povo de Israel, que ele vai ser um bom líder, ele vai ser bonzinho com todo mundo. E depois de 40 anos, Moshe Rabbeinu já está com 120 anos de idade, e já tem uma nova geração, e essa nova geração dá trabalho, todo mundo sabe, a gente tem assim, crianças pequenas, crianças pequenas, problemas pequenos, crianças grandes, problemas grandes. Então, novamente Moshe Rabbeinu foi testado. Agora a segunda etapa. Então a primeira etapa era tirar o povo de Israel do Egito, e agora a segunda etapa, colocar eles dentro da terra de Israel. Então Hashem falou para ele, fala com a pedra. Aí ele foi, falou com a pedra, e mesmo que todo mundo estava olhando, e na hora que a pedra não tirou a água, não deu a água, Moshe Rabbeinu ficou bravo e deu uma cajadada na pedra. Então Hashem disse para ele, tá vendo? No caso do carneirinho, mesmo que ninguém estava olhando, você foi bonzinho com ele. E agora no caso da pedra, até na frente de todo mundo você deu uma cajadada nela, você não teve paciência. E você sabe que a pedra ela não ouve, ela não... A pedra é menos do que o carneirinho. Então é mais fácil o carneirinho te entender do que a pedra. Então foi um teste foi novamente um teste. Da mesma maneira que aquele carneirinho, Hashem fez com que o carneirinho fugisse para fazer um teste para Moshe. E Moshe, naquela ocasião, passou no teste. Agora que ele já está numa idade mais avançada, ele não teve a paciência. Hashem mostra para ele, olha, tá vendo, você não vai precisar entrar na Terra Prometida, que a nova geração vai dar muito trabalho e você não tem mais paciência. Você já está numa certa idade
que já não tem mais o que fazer. Então essa é a segunda explicação. Agora vamos para uma explicação mais profunda, por trás dos bastidores. Agora, intervalo sem comercial. Moshe Rabbeinu, diz o Arizal, ele tinha que falecer no deserto, porque toda aquela geração do deserto, eles eram ramificações da alma dele. Ele era uma alma geral. Tem na Kabbalah uma coisa que é chamada de uma alma global, uma alma geral, Neshama Klalit. Neshama Klalit é como, da mesma maneira que dentro da alma do Adam Arishon tinha 600 mil ramificações, que elas seriam esses 600 mil homens judeus que saíram do Egito e não entraram em Israel. E no caso de Moshe Rabbeinu, ele era essa alma geral que se ramificava em 600 mil ramificações e milhões de sub-ramificações, incluindo a Erev Rav. Ou seja, todo mundo lá, fora o Itró, que era a reencarnação do Caim, todo mundo lá eram ramificações da alma de Moshe, quer dizer, todo mundo tinha a ver com a alma de Moshe. Ou seja, o que isso importa para a gente não é a mesma pessoa. A pessoa tem uma consciência própria. Então uma pessoa é uma pessoa, a outra pessoa é outra pessoa. Então o que importa que eles eram ramificações da alma de Moshe? Que para Moshe fazia diferença. Ou seja, ele sentia cada uma dessas pessoas como o pai sente os filhos, como a mãe sente os filhos. Moshe Rabbeinu sentia cada uma dessas pessoas. Ou seja, para vocês entenderem como acontece isso, diz a Gemara que lá em cima tem vozes que são mandadas, uma voz do céu que fala chuva, banim, chavavim, pede para a gente retornar, voltar para o bom caminho. E pergunta a Gemara, se essa voz do céu você não ouve ela, por que então você precisa dela? Por que a gente precisa falar essa frase se a gente não ouve aqui? Diz a Gemara, afalpi deu lochazei, mas laiochazei. A Gemara diz mesmo que ele não ouve aqui, mas a nossa alma ouve. Então, por causa disso, na hora que existe uma ligação de almas, Moshe Rabbeinu, ele era Moshe. Cada pessoa era uma pessoa diferente, mas eles tinham uma interligação de almas entre eles. Para vocês terem uma ideia do que se trata, vou contar uma história para vocês que eu ouvi do meu Mashpia, Rav Moshe Weber, uma história que aconteceu com um aluno do Arizal que se chamava Abulefia. O Abulefia, ele estava numa caravana do Egito para o Arizal, para Tzfat, e no meio do caminho a caravana vai parando de oásis em oásis, e num certo oásis o Abulefia, ele sentou atrás de uma tamareira, ele adormeceu, e a caravana continuou a viagem, não viram ele sentado atrás da tamareira, não prestaram atenção que ele adormeceu, e de repente ele ouve gritos e berros, e ele olha, ele vê pessoas que aparecem bois, e os bois dão patadas na cara dessas pessoas, e as pessoas morrem, e o Abulefia teve um desmaio. Depois ele acorda do desmaio, com gritos e berros, e ele olha, ele vê essas mesmas pessoas, os mesmos bois, e os bois eles dão patada na cara das pessoas, e as pessoas morrem de novo. Aí ele já entendeu que é uma coisa, um castigo do Gehenom, e ele se comunica com essas pessoas, e
Não vou contar a história inteira para vocês, que não tem muito a ver aqui com a nossa paraxá, não era... a paraxá é a vaca vermelha, né? Conta sobre a morte de Miriam, tudo mais. Mas não, esses bois não tem a ver com a vaca vermelha, não é da mesma família. Mas o Abu Lefi consegue se comunicar com aquelas almas pelos meios cabalísticos que ele tinha, e aquelas pessoas pedem, falam para ele rezar por eles, pedir por eles. Então ele fala: não se preocupem, eu tenho aqui o meu mestre, meu professor Arizal, meu rabino, ele é o maior tzadik do mundo, vou pedir para ele rezar por vocês, e tudo aquilo desaparece. Ele chega no Arizal e ele conta essa história, e ele pede para o Arizal rezar por eles. O Arizal diz assim: sendo que eles se revelaram para você, quer dizer que eles estão pedindo a sua ajuda. Por que eles vieram pedir a sua ajuda e não pedir a minha? Porque eles têm a ver com a raiz da sua alma. A raiz da sua alma, a raiz da alma daquelas pessoas é a mesma. Então, o Bulef entendeu que aí já vai ter uma diferença. Então, quando você tem a ver com aquela raiz de alma, aí a sua reza por eles já funciona de uma maneira diferente do que uma pessoa que não tem a ver com aquela raiz de almas. Então, só para vocês não ficarem no suspense, mesmo que não é um assunto da nossa paraxá, está escrito na Torá algumas coisas proibidas por causa da idolatria antiga, que era costume da idolatria antiga, tipo como não raspar as peot com a navalha. E aí vocês vão ver, por causa disso, no cristianismo, os padres, eles raspam os cantos da cabeça com a navalha, fica o cabelo como se fosse um prato. Isso era coisa da idolatria antiga. E é um mandamento da Torá. Você pode até passar um barbeador Philips de 3 rodinhas que não puxa o cabelo, quer cortar a careca totalmente, ou uma máquina daquelas que corta como tesoura não tem problema. O problema é navalha, um assunto totalmente espiritual, sendo que a idolatria antiga para eles não se fazia idolatria cortando o cabelo, os cantos do cabelo com a tesoura, mas sim com a navalha. Então ficou proibido para nós, por motivos de idolatria, cortar os peotes. E aí o Abu Lefi pergunta para o Arizal, ele fala: o que aconteceu aí com essas pessoas? O Abu Lefi diz para o Arizal que, olha, eu li todos os livros de Kabbalah, eu sei todos os castigos que acontecem no Guiana, mas castigo de bois, isso eu nunca ouvi na minha vida, não li livro nenhum, li Sifrei Musa, Sifrei Kabbalah, eu sei todos os livros. O Arizal fala: não, mas isso está escrito no Chumash, no Pentateuco. Aí o Abu Lefi fica mais espantado ainda, ele fala: como pode ser que isso está escrito no Pentateuco? O Chumash, qualquer criança sabe ler um Chumash, nunca vi isso escrito lá. Aí o Arizal fala: olha, onde tem esse mandamento divino de Lota Kifu Peotro Shechem, de não cortar os cantos do cabelo da sua cabeça, pega a primeira letra de cada palavra desse versículo e vai aparecer Lota Kifu Peotro Shechem, vai aparecer a palavra par. Peotro Shechem, o Pei é a letra, o Pei de Peot, e o resto de Shechem fica par quer dizer boi. Então, a pessoa que fez isso intencionalmente, não por ignorância, Deus me livre, mas por motivos que ele sabia e ele fez intencionalmente, então ele recebe esse castigo antes de poder subir para o paraíso, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala sobre idolatria, uma pessoa inclusive me escreveu se a idolatria de hoje é considerado servir os demônios ou coisas assim. Diz o Tosfot na Gemara que Ovdei Avodah Zarah Bechutz Laaretz
Menaga votem berdem. As pessoas que são idólatras fora da Terra Santa, eles só estão fazendo o que os pais ensinaram a fazer. Quer dizer, eles não estão servindo nada, não estão fazendo, eles só estão fazendo o que eles foram educados a fazer. Quer dizer, é tudo uma falta de orientação. Agora, então, de acordo com o que falou o Tosfot, na Terra Santa a pessoa teria mais obrigação de saber. Aqueles que fazem idolatria na Terra Santa já estão mais conscientes do que estão fazendo. E hoje eu não sei o que dizer, porque eu morei lá em Israel 23 anos e eu acho que também é a mesma coisa. Eu acho que a gente chegou numa geração que eles nascem falando hebraico, mas você fala para eles que Deus existe, o cara te abre os olhos assim e fala: uau, meu, você é um cara muito inteligente, olha que coisa linda, como você sabe tudo isso? Então, mas vamos voltar para o nosso assunto. Então, disso a gente vê, dessa história com a Abulefia, a gente vai ver que tem uma ligação entre a pessoa e quem tem a ver com a alma dele, com a raiz da alma dele. Então, por causa disso, no caso de Moshe, sendo que Moshe era a reencarnação do Abel da Torá e do Shet da Torá, que era a primeira reencarnação do Abel, e Moshe, ele, todas aquelas almas das pessoas que faleceram no deserto, inclusive a Erev Rav, eles eram ramificações da alma dele, do Moshe. E sendo que Hashem fez essa proposta para Moshe, que ele vai ser o Mashiach, quando Moshe falou para Hashem, rezou, pediu para Hashem para entrar na terra prometida, Hashem falou para ele: mais do que isso eu tenho para você. E lá diz o Arizal que Moshe, ele vai ser o Mashiach, e toda aquela geração do deserto, eles vão ser a geração da Geulah. E diz o Rebbe que essa geração somos nós. Explicitamente o Rebbe falou isso dezenas, se não centenas de vezes. E para deixar tudo isso bem claro, diz o Arizal que por causa disso Moshe tinha que falecer no deserto, ele tinha que ficar com a geração dele, porque aquela geração, junto com ele vai ser o Mashiach, e aquela geração que somos nós é a geração da Geulah. Então eles falando, não tinha como Moshe Rabbeinu entrar na terra de Israel, ele era obrigado a ficar com a geração dele no deserto. Então a gente tinha que encontrar um motivo para isso. Quer dizer, não tem como falar para a pessoa: olha, você não vai poder abandonar a sua geração, porque você vai ser o Mashiach, eles vão ser a geração da Geulah, vocês vão ter que se reencarnar juntos. Então por isso a gente fez para ele essa pegadinha, falou para ele pegar o cajado e falou para ele falar com a pedra, sabendo que ele já não estava numa idade que ele vai ter tanta paciência assim. Por isso a gente tem que ter muita paciência com os nossos avós, bisavós. Eu imagino, daí a gente aprende, eu não sei como você, eu já sou avô de 12, agora na verdade de 11, mas a minha filha mais jovem já me avisou que eu já vou ser avô de 12, e elas moram em Israel, as filhas, os netos, e então não estou sendo testado nesse aspecto, né? Se as filhas, se as duas morassem do lado da minha casa aqui em São Paulo e falassem para mim: papai, a gente está indo passear, fica com os netos, pode ser que eu não ia ter não sei, não passei por esse. Então Moshe Rabbeinu também não imaginou, ele não imaginou uma coisa dessas, ele não imaginou como ele vai reagir numa situação dessas, que o povo inteiro está pressionando ele, todo mundo está chamando ele de assassino porque as crianças estão com sede, os animais estão com sede, e porque ele nos tirou do Egito e falou que ia levar para uma terra que tinha água e não levou, e que tinha leite e mel e frutas e tudo mais. Então Moshe Rabbeinu foi colocado numa pressão
E Hashem ainda faz isso para ele, que na hora que ele fala com a pedra, Hashem não faz o milagre. E depois que ele bate na pedra, Hashem faz o milagre. Então a gente entende daqui, de acordo com a opinião da Arizal, que isso aconteceu para que Moshe Rabbeinu, só por causa disso, ele falecesse no deserto e ficasse com a geração dele, porque esse era o trabalho que ele tinha que fazer. Ou seja, precisava de uma justificativa para ele fazer isso. E é claro que se ele tivesse reagido de uma forma diferente, aí tá bom, aí ia dar um problema. Mas a gente sabia que isso já era o suficiente. Então a gente falou para ele, você pega o cajado, você fala com a pedra para fazer com que dessa maneira ele fique com a geração dele no deserto e o motivo seja justificado como um motivo tão pequenininho, tão ínfimo, tão micro motivo, que todo mundo vai falar, uau, olha só isso que ele fez. E uma pessoa, um tzadik desses, passou por tanta pressão, podia ter reagido, podia ter, Deus me livre, e a única coisa que ele fez errado na vida foi isso. Então essa é a explicação da Arizal. E quando nós nos aprofundamos no que foi dito, que Hashem falou para Moshe, olha, por causa que você não acreditou em mim, e você não fez um Kiddush Hashem. Então o que é um Kiddush Hashem? Porque você não santificou meu nome na frente do povo de Israel. O que é um Kiddush Hashem? E nós vemos muitas vezes na história, aparece assim na Inquisição, a pessoa estava lá com a esposa grávida, com 10 filhos, e os inquisitores falaram, ou vocês vão rezar na igreja, ou vocês vão morrer queimados em praça pública. E eles optaram por morrer queimado em praça pública e não fazer idolatria, e isso foi chamado de morrer ao Kiddush Hashem, morrer para santificar o nome de Deus. E o que quer dizer esse Kiddush Hashem? Quer dizer assim que todo mundo vai ver e vai falar, uau, sabe o que? Olha, se até essa família, com mulher grávida, com 10 crianças, e eles estavam dispostos a morrer queimados em praça pública para não fazer idolatria, quanto mais eu. Então o Kiddush Hashem é isso. Agora, Hilul Hashem foi aquela pessoa que estava disposto para salvar o dinheiro dele, para ir rezar na igreja e fazer idolatria para que a Inquisição não pegasse o dinheiro dele. Então isso é Hilul Hashem. Porque já dá essa mesma ideia para outras pessoas. As outras pessoas vão falar, olha, se até esse que é um cara tão importante estava disposto a abrir mão do judaísmo e fazer idolatria para não perder dinheiro, então quanto mais eu. Essa é a diferença entre Kiddush Hashem, quer dizer, santificação do nome de Deus. Hashem quer dizer o nome. A gente usa essa palavra para falar Deus, para não falar o nome de Deus em vão. Então, nesse caso, que Hashem, que Deus diz para Moshe, por causa que você não santificou o meu nome. Então, o que ele está dizendo? Que se Moshe insistisse, falasse, olha, eu estou disposto, vocês vão me assassinar aqui. Eu estou disposto a morrer assassinado, mas contanto que Hashem falou para mim, falar com a pedra é só isso que eu vou fazer. Vocês estão surtando, as crianças estão chorando, os animais estão fazendo, está todo mundo com sede, e então vocês estão surtados por causa disso, vocês vão me assassinar por causa disso, então morro aqui, continuo falando com a pedra até a morte, porque Hashem pediu para falar com a pedra, então eu morro falando com a pedra. Isso seria o Kiddush Hashem nesse caso, tipo, que ele não chegaria até a morte porque Hashem faria um milagre antes, mas ele estaria disposto a morrer, porque todo o argumento dele era que o povo estava pressionando ele. E o Hilul Hashem é que ele tentou acelerar
isso de várias maneiras, quer dizer, tentou encontrar um jeito. E se ele falasse com a pedra, continuasse falando até acontecer, aí as pessoas iam falar, olha, até a pedra que é pedra, Moshe Rabbeinu explicou para ela bonitinho e ela tirou água, então quanto mais eu, que não sou uma pedra, que eu devo me comportar da maneira correta também, né? Isso seria o Kiddush Hashem. E o Hilul Hashem, quer dizer que ele tentou, viu que não deu certo de um jeito, já foi tentar de outro, então esse é um detalhe lá. Agora, nós sabemos que esse detalhe aconteceu por quê? Que Hashem colocou ele numa situação que Hashem queria que ele ficasse no deserto. Então, por isso a gente tem que pegar leve em várias ocasiões que tem coisas que acontecem no nosso dia a dia, acontecem com a gente. A gente está numa pressão de vai saber o quê? Então nessa hora você tem que falar, sabe o quê? Quem vai fazer o milagre é Hashem. Eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? A minha parte é isso que Hashem pediu para mim fazer. Então eu vou fazer a minha parte, Hashem vai fazer o milagre. Então pega leve. A gente não tem que abraçar o mundo. A gente não tem que achar que tudo está dependendo de nós. Que se a gente fez de um jeito não deu certo, tem que fazer do outro, que o outro sim vai dar certo. Tem que deixar Hashem fazer a parte dele também. Então aprendemos com Moshe Rabbeinu que a gente tem que ter muita paciência. Tá certo? Então, Atzlacha, Briut, Parnassá Beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Assistam as nossas aulas enquanto vocês estão lavando louça, lavando roupa, limpando a casa, fazendo faxina nos e-mails, que hoje acho que a pessoa perde mais tempo fazendo faxina nos e-mails do que fazendo a faxina na casa, fazendo a faxina nos WhatsApps. Você vê lá, encaminhado frequentemente. Todo mundo acha que a gente tem lá em Israel, tem a caçamba. Tipo, as pessoas saem de casa com aqueles sacos de lixo, jogam dentro da caçamba, você vê um monte de gatos pulando da caçamba. Lá em Israel, o lixo público é a caçamba, na caçamba da prefeitura. Mas caçambas enormes, assim. Um dia, Plínio, eu vou postar para vocês uma foto dessas. E todo mundo acha que a gente é a caçamba da prefeitura. Vão te mandando vídeos frequentemente encaminhados. Está escrito lá, frequentemente encaminhado. Quer dizer, a pessoa já recebeu esse vídeo frequentemente encaminhado, já mandou para mim. Aí tá bom. O que ele quer? Que eu assista o vídeo. Agora quer dizer que ele avaliou que eu vou ter tempo para isso. Mas a gente não tem tempo, a gente tem prioridades, né? E tem o Rabino de Petrópolis, me manda vídeos muitas vezes e eu assisto, faço uso dos vídeos que ele me manda. Então, não é que eu não abro os vídeos que me mandam, mas de vez em quando assim aparece lá, não sei quem que eu... Não sei quem é essa pessoa, está na minha lista de contatos, mas nunca vi na vida. Vai me mandando a cada hora um vídeo frequentemente encaminhado. Então, eu me sinto uma caçamba. Tipo, aí eu vou fazendo a faxina, né? Nem vou vendo. Então, você está fazendo a sua faxina de WhatsApps? Então, por favor, ouça nossa aula enquanto você está fazendo a faxina no WhatsApp, enquanto você está fazendo a faxina no e-mail, e que isso é a faxina grossa da casa, né? Agora, quando chega a faxina fina, quer dizer, são as mensagens do telefone, mensagens de voz no telefone. Hoje ninguém nem faz faxina porque ninguém mais ouve. Já ficou para a geração dos nossos avós. Já a nova geração não adianta deixar mensagem de voz no telefone, que eles não abrem. As empresas mandam, falam, olha, abra por 5 dias de graça, mas ninguém vai abrir nem para deixar uma mensagem de não deixe mensagens de voz. Então, assim, não adianta nem fazer faxina nas mensagens de voz, que quem está te mandando já está meio sem noção também, de acordo com a mudança do mundo, né?
Mas vamos dizer que você costuma fazer faxina nas mensagens do telefone também. Continue ouvindo a nossa aula, a nossa faxina. Quando você chega na faxina pequena, que é a limpeza de toda a sua casa, que isso é coisa pequena. Quer dizer, no e-mail você tem uma faxina grossa. No WhatsApp você tem uma faxina enorme. Agora, quando você chega na faxina pequenininha, que é limpar os banheiros de casa e a cozinha, os quartos, aí essa já é uma faxina pequena. Continua ouvindo a nossa aula. E coloque os seus comentários, mande as suas perguntas. Eu preferiria, assim, quem já tem o meu WhatsApp, quando tem uma pergunta, já mandar a pergunta pelo WhatsApp. Ou seja, aí me facilita, eu posso mandar uma resposta com uma mensagem de voz, que no YouTube próprio não dá para mandar mensagem de voz. Agora, se é uma coisa, mas sempre coloca um comentário para a gente poder ser divulgado pelo próprio YouTube. Se você assistir a nossa aula na televisão, aí não, acho que não dá para fazer comentário, não se preocupa. É só para quem está fácil de fazer o comentário, então faz. E que a gente dê a todos vocês muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Atzlacha, briut, panasá beshefa, bekol tov, muita alegria. Bekol tov.